O Máximos Day, e dessa vez a gente falou, cara, vai ser só pra descontrair. E no Máximos Day veio uma mulher, cara, com uma lata de cerveja na mão, na portaria, e pedindo para entrar, aceitou Jesus lá dentro. Um casal que tava separado reconciliou no Máximos Day. Fizemos agora um café. Não, essa foi forte. Foi forte demais. A gente fez um café agora sábado, não tinha horário, vamos fazer um café, vamos. Café, assim, geralmente não combina muito com o Máximos, né? Mas vamos, na hora que dá, cara. As mulheres foram pro Pink em Niterói, fizemos um café no Máximos e o pessoal falando alto lá fora, esse psicopata que ouviu, levou lanche pra ele, fez o apelo, 3 novos começos. É isso aí. Num café. Eu tava. Você tava nessa? Também. Num café, cara. Então, assim, a gente... Eu acho que nós fomos chamados para isso, né? Todo ambiente que a gente quer Deus demais, as pessoas que estão fora, elas vão sendo atraídas, né, cara? Então a gente sonhou aquilo ali, a gente queria Deus demais ali com a gente, e as pessoas vão sendo alcançadas, né, Thiago? É isso. E o ministério é isso. Tem um curso, cara. O curso é fantástico. O curso é absurdo, São 3 meses que nós sendo tratados na nossa alma, no nosso corpo, para poder que a gente cada vez mais tenha um espírito assim fortalecido, vivificado, pra gente aguentar essa batida, né? Porque o Máximos, como o Rafa falou, é para todos os braços que precisarem do Máximo, nós temos que estar lá. Porque homens fortes fazem famílias fortes vai criar sociedade forte. E sociedade forte cria cidade forte. E aí a sua igreja vai ser forte. Porque parte muito do nosso posicionamento fazer com que o nosso país avance. É isso. Pô, eu queria mandar um abraço aqui, ó. Tá todo mundo aqui reclamando, ó. Bota o microfone na boca desse povo que tá saindo baixo. Eu queria mandar um abraço pro Leandro Barbosa, meu irmão. Um abraço, LBS, Xerimbão. Daniele Schutz, Lilian Débora, Carolina Andrade Bueno. Conhece? Conheço muito. Rapaz, Ana Carolina. Muito. Tem quantas pessoas aí, cara? Fala aí, pra ver se eu tô... Coutinho, Sabrina Silva e Geandre Câmara. São internacional, gente. Quem disse que ele não vinha? Quem disse que ele não vinha, né? Irmão, Geandre Câmara, se você tá aqui agora, você tem que mandar uma mensagem. Se você tá assistindo, eu quero ver se você tá assistindo mesmo. Tem que mandar uma pergunta. Faz um print aí. Tô abrindo pra pergunta ao vivo, hein? Pergunta, eu quero ver aquela. Meu Deus do Aquela pergunta. Ô, louco, bicho aí. Abriu as horas da pergunta. E agora, gente? Cássio, eu queria puxar desse também pro NC Fit, né? Que NC tá aí, Fit, ó. A gente teve a nossa corrida pelo NC Fit, a nossa corrida pelos novos começos, lá na Praia do Forte. Conta um pouco pra gente, Rafa, como é que foi isso? Foi, cara, a gente, é o que o Thiago acabou de falar, né? Deus, ele fala com a gente sobre algumas coisas que ele quer fazer, e o evangelismo, ele abre um caminho muito grande para estratégias, né? E uma das estratégias para a gente atrair essas pessoas porque a gente sabe que muitas pessoas que estão ali correndo, buscando algo para alimentar o corpo, elas estão fazendo isso também por uma questão de saúde mental. Só que elas não sabem que não está só na saúde mental. Está na parte espiritual também. Muitas delas afetadas. E a gente queria, de verdade, de alguma maneira, dizer para essas pessoas que a igreja, ela se importa com elas. E, cara, foi extraordinário. É como o Thiago falou, a gente leva a ideia, o pastor, ele abraça, a coisa vai aumentando, a gente vai chegando. A gente teve lá aproximadamente 600 pessoas correndo para a glória de Deus, manifestando o amor de Jesus naquele lugar. A gente teve novos começos. Nós saímos aí em mais de 18 portais. A gente saiu também num canal de televisão falando sobre a corrida. Porque, cara, quando Deus ele quer fazer, ele vai usar os meios dele. E ele vai expandir a nossa voz com tudo que tem. E foi o que aconteceu. A corrida ela foi justamente para isso. Foi a primeira corrida da Igreja Novos Começos. E, cara, a gente tá sonhando aí com umas coisas para frente. A gente vai ter outras edições dela. E vou só falar uma coisa que é incrível, cara. Meu filho olhou para mim e falou: pai, quando tiver na 15ª, 16ª, a gente vai lembrar assim, cara, você fez a primeira, né? Você tava lá. Você fez parte disso, né? Eu falei, filho, isso é legado. É isso. E é muito bom fazer parte disso. Não, eu ia falar do que Deus está fazendo na Terra. Porque a gente vai falar também, já que o Fred já levantou, a gente ia falar também da corrida, da bike, né? Bike NC, quem não sabe, a gente... Novos Começos, Fit.
Foi uma corrida sensacional, cara, que foi feita. O Rafa estava à frente da organização, foi uma coisa linda. Foi. Mais de 600 pessoas. Foi a minha primeira corrida, meus primeiros 5 km. De muita Realmente gente, né, foi uma cara? contratação de peso. Muita gente chegando chorando, né, cara? Foi. E, cara, foi muito bacana e agora a gente está idealizando, né, Rafa, o bike, que vai ser... isso. Explica como é que vai ser esse Então, a gente bike da noite, que eu acho bacana. a gente vai passar pela cidade de Cabo Frio mais uma vez declarando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso. E aí, esse movimento que é gerado é para que as pessoas, eles vão estar olhando para a gente ali, a gente vai estar falando sobre qualidade de vida, sobre saúde física e a ideia, é claro, é a gente ter um carro de som, a gente poder estar liberando palavra de vida sobre essas pessoas, a gente ter um louvor, ter pessoas lá em cima. Nosso pastor vai estar lá em cima liberando palavras sobre essas pessoas. Eu vejo um trio elétrico, hein? Eu vejo também. Eita! É por isso que é bom andar com quem sonha, meu irmão. Eu tava Isso vendo aí. um carro de som, os caras já estão vendo um trio elétrico. Então, Cara, assim. eu gosto de bagunça. Cara. Trio elétrico, 1000 vezes melhor carro de Entendeu? som. Então a gente está com a ideia também, a gente está buscando a data, ainda não vou falar a data porque a gente está ainda levando as documentações, mas a gente está sonhando. Você que está ouvindo a gente, comece a orar por essa data, porque é uma data extremamente estratégica para a cidade de Cabo Frio e a gente quer de verdade marcar mais uma vez o calendário da nossa cidade e falar do amor de Jesus. Cara, Eu queria só fazer isso. também um convite, aproveitar, ó, você aí que é dono de um trio elétrico, você que quer participar com a gente, quer sonhar junto com a gente, ó, a oportunidade é hoje. Só Rapaz, procurar esse ninguém rapaz. se arrependeu Manda de fazer mensagem. isso. Cara, ele saiu fresquinho. Imagina o trenzinho, cara, com as crianças pra poder elas não precisar pedalar. Olha Olha aí, ó. Rapaz, Você tem a oportunidade. Olha aí. Trenzinho, trio elétrico. trenzinho, Irmão, trio elétrico. Você que tem um trio elétrico e um trenzinho, você falar assim, irmão, quero participar dessa doideira. Manda mensagem pra gente aqui. É isso. Alguém tem que falar lá no nosso Instagram, vem no como é que fala que é a mensagem? Como é que fala? É o chat. Não, no termo inbox. Inbox. Chama aí no Inbox, inbox que a gente responde e vai ser top. Cara, a gente tem essa pegada louca mesmo. A gente, lá na nossa igreja, a gente vai muito aquém do que o resto do mundo vai, porque é corrida, é bicicleta, é bloco de carnaval, é sunset na praia, é Sim. tardezinha na praia. Pô, e tem um negócio legal também que tá tendo lá, ó. Funcional, tá todas as Ah, terças-feiras. toda terça-feira, Vai ter hein? oportunidade de ver o Geandre Câmara, aquele que tá lá na Disney, fazendo, ó, dançando lá com a galera. Ele Isso. gosta, ele Ó, gosta. e o valor é o principal, hein? Foi pago aonde, Thiago? Quanto Foi pago na cruz, não Foi custa pago na nada. cruz, pô. É de graça. Ih, graça. Pago na cruz, filho. Uma funcional de graça. De graça. De graça. E, ó, Aonde? E detalhe, hein? É locomoção, tá? A gente monta um funcional, parece uma academia, você não deve em nada a uma academia. Depois a gente desmonta rapidamente e guarda. E outra, É são louco. 8 professores hoje atuando, cada dia um trabalhando um tipo de aula diferente. E, cara, nem academia Mas tradicional pode ser vê mais, isso, pô. tá? Não tá Não, pode vir Quantos mais. professores mais Professor- quiser, serão A bem-vindos. gente tem hoje 8 professores aí trabalhando em prol disso e fazendo tudo que for. Esse ano a gente vai ter também, bom falar, Cássio, a trilha do Next Team. A gente vai Olha ter uma aí, trilha com o Next Team, olha vai aí. ser muito, muito legal levar os nossos. Mas essa trilha pode ser de filme? Tem que subir Então, mesmo. você que pode subir, fazer igual os moços de Abraão, você pode ficar no meio do caminho, não tem problema não, pode. O moço de Abraão ficar no meio do caminho não é tão problema. O problema é o povo de Moisés mandar subir Moisés. Então, isso aí. Mas assim, quem quiser. Assim, a ideia é que vá todo mundo. A gente vai fazer uma trilha bem, bem tranquila também. O NC Fit tá cada vez mais aí crescendo. O pessoal tá muito motivado. E é bom, e como o Thiago falou, chamou o NC Fit, a gente vai para cima e Você vê que quebra o tudo. NC Fit foi importante pra minha vida. Eu já tô conscientizado que eu tenho que fazer algo. Isso. E é importante. Faltam 6 anos ainda para ele começar a treinar. A fazer algo. Cara, eu até chamei o Fred para participar com a gente aqui, porque ele me contou uma história no último GC que eu vou querer que você compartilhe aqui. Não faz isso não. Irmão, não, cara, e foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque a gente acaba se vendo limitado à nossa religião, a gente respeita as outras, Sim. a gente não tem por que se meter na decisão de cada um, Sim. mas isso às vezes impede
que a gente possa fazer algumas coisas para poder pelo menos levar a mensagem de uma forma respeitosa. Sim, sim. E o Fred fez isso, cara, e eu fiquei chocado com o testemunho que ele deu. Me deu vontade, irmão, o que você falou para mim deu vontade de começar a pregar dentro de ônibus. E eu queria que você compartilhasse com a gente que o Fred foi numa casa de... Como é que é? Eu fui no prostíbulo. Não, tô falando do Umbanda. Fala do É porque tem muito. Depois revelações, primeiro você fala. Eu tô falando de religião. Tô falando da sua queda. Mas, cara, basicamente eu trabalhava... Programa ao vivo, né, cara? Muito bom. Será que a minha noiva está ouvindo isso? Você vê que ele tá prestando atenção. Não tô falando de religião. Eu fui no prostíbulo. Quem sabe a adoração da... Cara, será que a sua esposa... Mas, cara, basicamente, cara, eu creio muito naquilo que tá aí em Marcos 16:15. E de pregar o evangelho a toda criatura, eu vou ler o versículo para não me bolar, né? Que é melhor. E disse, ide por todo mundo e proclamar o evangelho a toda criatura. Cara, isso não é um convite. Isso não é o detalhe. Deus, alguns vão lá, vão proclamar o evangelho. Ele tá chamando todo mundo. E, cara, isso desde que eu me converti, há pouco mais de 5 anos, isso tem sido uma verdade na minha vida, cara. Amém. Eu tenho buscado diariamente viver uma vida pro evangelho. E, cara, basicamente essa história que o Cássio tá se referindo, eu trabalhava num lugar onde basicamente todo mundo era cristão naquele lugar. Todo mundo frequentava uma igreja evangélica. E tinha uma dessas pessoas que trabalhavam lá que ele era da Umbanda. E todos os outros que eram evangélicos convidavam ele todos os dias. Cara, vamos lá na minha igreja. E ele toda vez ele virava, se você for no meu centro de Umbanda, eu vou na tua igreja. E todo mundo sempre recusava. Porque tem esse problema com a Umbanda e tal. Aí um dia ele fez essa pergunta pra mim. Fred, se você for lá no centro de Umbanda, eu vou na tua igreja. Eu falei, eu topo então. Então vamos lá. Aí no mesmo dia eu peguei, acabou o trabalho, eu fui lá no centro junto com ele. Lá a gente sentou, teve oportunidade, sentou junto e trocou uma ideia. Lá é um ambiente diferente. E nesse ambiente eu pude conhecer mais sobre ele. Um ambiente que não é qualquer pessoa que vai, não é qualquer pessoa que tem o discernimento de estar ali. Mas a gente foi trocando a ideia, ele abriu problemas da vida dele, coisas pessoais. E ali eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre ele conheceu um pouco mais sobre o evangelho. Eu tive a oportunidade de falar também com o pai de santo, que era naquele lugar. E, tipo, esse pai de santo, ele pegou e ele contou, no final da nossa conversa, a gente falando sobre o evangelho, a gente trocou a ideia, ele falou sobre a religião dele, eu falando sobre a nossa. E ele relatou que, cara, ninguém nunca tinha ido lá naquele lugar. Há 10 anos que ele estava lá naquele lugar e nenhum cristão tinha chegado até ele para falar do evangelho. Pelo contrário, pessoas tinham machucado ele nessa de questionar, de problematizar o que ele estava vivendo. Então, cara, aquele meu ato ali, uma decisão que eu tomei de levar o evangelho naquele lugar, mudou a vida daquele pai de santo. Eu creio. Naquela hora lá ele não aceitou Jesus, começou a chorar. Cara, mas, cara, eu creio que a mensagem chegou até aquele homem. Semente plantada. Não, independente do resultado, mano, é por isso que eu pedi, Fred, obrigado por você ter compartilhado, porque, irmão, a gente respeita todo mundo, e como a gente exige respeito com as nossas escolhas. Só que o Fred foi, cara, ele é amistoso na parada. Ele chegou lá, foi acompanhar o cara, e, irmão, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é sobre isso. Por isso que a gente está aqui nesse programa bem... que a gente agora vai focar na parte evangelística, a gente estava no café, o Rafa ouviu o barulho, levou comida, né, para eles, levou um café e tal, era o Gari, né, o pessoal que estava trabalhando limpando lá. E o mais importante, eu cheguei lá, Cássio, e são as estratégias que o Senhor vai dando pra gente. Eu tô sempre com os meus ouvidos espirituais abertos. Quando eu olhei lá fora, eu fui atender o portão. Eu não fui lá porque eles estavam lá. Mas eu fui lá agradecer a eles por fazerem o trabalho que estavam fazendo. Eu cheguei lá e falei, cara, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, porque eu acho que, não sei se alguém fez isso por vocês já, mas se vocês pararem, a rua vai ficar suja. Da mesma maneira que se Jesus não tiver na minha e na sua vida, então o trabalho que Jesus faz na minha vida é o trabalho que vocês fazem nessas ruas. É corpo, né? É corpo. Cada um faz uma coisa. E aí, cara, foi o insight que Deus me deu. Eu falei, eu posso lá dentro pegar algo pra vocês comerem pra honrar a vida de vocês?
Cara, e aí foi a hora que a gente chegou lá e aí pediu para orar pela vida deles. Eles levaram aquela semente e são pessoas, as pessoas que estão ali na rua trabalhando, moradores de rua, em si, as pessoas que estão ali naquele ambiente, Cássio, a gente tem que ter um discernimento, cara, de que ninguém tá olhando para eles. A gente tá passando corrida, o dia a dia é muito corrido, sabe? Mas essas pessoas, elas querem ouvir de Jesus também. E aí, as estratégias que Deus vai dando é a gente entrar em áreas que ninguém entra. Quem vai parar para agradecer alguém por um trabalho nesse nível? Entendeu? Eu também não agradeceria, porque, cara, eu tô pensando em outras coisas, mas na hora que o Espírito Santo ele fala com a gente tem a gente vai achar o discernimento de poder. E não tem falar esfera, com né? Não tem esfera. É do mais humilde ao mais importante. Por isso que as pessoas às vezes podem achar assim, cara, que loucura uma lancha na igreja. Cara, mas é para alcançar alguém aquilo ali. Sim, tem estratégia. Alguns foram alcançados por causa daquela lancha. Ou você acha que as pessoas donas de embarcação não merecem Cristo, não merecem receber a mensagem? Ah, por que tá fazendo um culto e colocando coisa de futebol no culto? Cara, pessoas ligadas àquilo precisavam daquela mensagem. Você não tá só embelezando o ambiente. Ah, não precisa. Não, cara, tudo tem um contexto no mundo espiritual. Então, assim, talvez aquele detalhe foi o gatilho para pessoas daquele segmento estarem lá e receber a mensagem que salva, que liberta e a partir dele a vida delas sofrer uma transformação. Então tudo que nós fazemos o bloco, o Sunset, cara, tá o Sunset, espetáculo. Falar do Sunset. Espetáculo. Você tá chegando em locais, cara, que, sabe, cara, a gente impacta precisa, uma sociedade. A gente precisa ensinar isso. A gente precisa ensinar a igreja brasileira, cara, que, cara, pelo amor de Deus, o Sunset, você fazer algo voltado para pessoas que estão ali no mar, sabe? O que por muito tempo foi falado sobre o mar? Que o mar era o quê? Que o mar era um local onde as pessoas se prostituíam, traíam seus cônjuges, faziam coisas que não deviam. Cara, a gente não foi só falar para eles, a gente foi tomar aquela região, pô. É isso que a gente como igreja precisa entender. A gente não tá indo só no lugar, a gente tá tomando aquele lugar. Entendeu? E a própria Bíblia diz que o reino dos céus é ganhar da força. A gente tá ganhando ele a força. Entendeu? Então se a gente não for, cara, ninguém vai. Não. Vai passar anos e anos e anos e ninguém vai se mover para fazer o que tem que ser feito. É porque muitas das vezes a estratégia do próprio inimigo é fazer com que a gente ande distraído do nosso chamado, do nosso cumprimento de missão. Porque eu estava até conversando aqui com você, o versículo que o Fredinho usou é fantástico, porque muitas das vezes a gente se pega despercebido no versículo e foca no id, sendo que na verdade ir todo mundo vai. O que tem de mochileiro indo, rodando o mundo, o que tem de pessoa que viaja nos 4 cantos do planeta, na verdade o ir é importante, mas o foco principal é pregar o evangelho. Então, assim, a toda criatura. É isso aí, qualquer lugar. Em qualquer lugar que você está. Então, quando a gente perde esse foco, a gente começa a se distrair, olhar coisas que não são tão importantes e a gente esquece que nós somos um agente missionário no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa rua, e em todos os lugares que nós estamos. Estou até todo arrepiado falando disso, porque é um assunto que é pertinente. Ah, mas eu não tenho chamado evangelístico. Não, meu Deus. Todo mundo tem. Desculpa, né, que a gente usa, né? Não, todo mundo tem chamado para evangelizar. Cara, a verdade. O ministério evangelístico é outro ponto. Mas chamado evangelístico